Cara, assim, de uma maneira bem difícil, assim, porque eu acho que o tapa transfere a dor. No final das contas, é isso. Se você for a fundo, ele vai transferir a dor. Ele multiplica a dor. E de uma forma, talvez não, de uma forma equivocada, na minha visão até errada, ele educa. Eu acho que a gente está falando Porque de violência e violência. Estamos mais orientados aqui nessa conversa de hoje a uma violência física. Por outro lado, eu não sou perfeito. Apesar de nunca ter batido no meu filho, já falei aqui, já pratiquei violência verbal. É um problema que junta no outro, o moleque vai encher o saco, toma uma, velho. Isso é o padrão, acho que desde os anos 60, 70. Pô, a gente cresceu assim, entendeu? A gente vive num Olá, país... boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Pairanoicos, aquele canal onde os pais surtam, riem, como você pode ver, desabafam e às vezes tudo isso ao mesmo tempo e não nessa ordem. E no episódio de hoje, o 12º, hein, pessoal? Já temos uma dúzia de episódios, a gente vai falar de uma coisa complicada, né? Será que o amor bate? Violência? Gatilho? Cansaço que transborda? Bom, vamos lá, né? Tem coisa que nenhum pai sonha em fazer, mas acontece, né? O tapa, o grito, a violência, não como uma escolha, mas uma explosão mesmo, algo que sai de você e você nem percebe. Hoje, o Paranoicos vai falar sobre um tema duro, a violência infantil, os gatilhos que levam os pais até lá. Não é um tema delicioso, mas vamos falar disso. Você pode colocar, por favor, meu caro, na tela? E só te falar, eu tô sem fone, tá? Já sabemos agora. Tá, usa o meu aqui. Usa aí. Ele vai ligar, ele vai ligar. Não, não tem treta. vai, segue aí. continua. Eu só Continue. preciso que coloque na tela, mas já vou falando então, né? Ó, no Brasil, 70% dos casos de violência contra crianças acontece dentro de casa. Ou seja, só 30% é de pessoas que você não ama, não confia. Já parou pra pensar nisso? Que é dentro da sua casa, é a sua família. E, vamos lá, fatores como fome, desemprego e exaustão parental aumentam em até 40% as chances de agressão. A gente já chegou a falar de cansaço, né? Se não me engano, alguns episódios atrás. E aí, vamos uma provocação, né? O tapa, ele educa ou ele só transfere a dor? Vamos lá, então. Quem vai ser o primeiro? Quem é que eu vou chamar? Quem é que eu vou chamar? Você, japonês. Boa. Cara, acho que são dois dados aí bem diferentes, né? Eu acho que esse 70% da violência acontecer em casa é um negócio que, não sei, talvez na nossa época como criança devia ser 90%, talvez, né? A gente cresceu com uma violência muito maior do que Muito existe maior. hoje. Não porque as pessoas fossem más ou qualquer outra coisa. Acho que a informação era completamente diferente, né? Agora, como esse segundo dado aqui, fome, desemprego, exaustão, eu acho que, cara, aí É o desespero, né? é consequência, né, velho? A gente vive num país muito complicado aqui, onde a desigualdade é muito grande. Então acaba dando uma zoada muito grande no psicológico das pessoas aqui. E muita gente transforma essa frustração psicológica em agressão, né, cara? E quem tá na frente primeiro e mais indefeso são as crianças. Não, e criança tira a gente do sério, né? Esse é um ponto, mas não é jamais motivo, né? Assim, eu acho que criança ela é muito vulnerável e criança ela é muito espontânea, ela não tem aquele filtrozinho, aquela coisa, criança se joga, criança faz birra. E como que você lida com isso, Rosa? Cara, assim, de uma maneira bem difícil, assim, porque eu acho que o tapa transfere a dor. No final das contas, é isso. Se você for a fundo, ele vai transferir a dor. Eu acho que ele multiplica a dor. Eu vou além. É isso, porque exatamente. Ele não tira de alguém e passa para outra, ele só joga para outra. Exatamente, né? bom ponto. Vezes 2, vezes É 3. isso, então ele multiplica a dor. E de uma forma, talvez não, de uma forma equivocada, na minha visão até errada, ele educa. Porque o que acontece? Cara, assim, a criança ela vai Educação pelo medo. exatamente, ela vai sendo condicionada, ela vai sendo educada a reagir de formas diferentes baseada na violência. Então, cara, assim, eu acho que são as duas coisas. Eu, particularmente, assim, eu tenho experiências não de bater na minha filha pela exaustão, já falei diversas vezes sobre isso, mas, cara, assim, da violência de elevar a voz e tudo mais, assim, cara, isso acontece. Sim. E várias vezes eu tenho que ir lá e, ó, desculpa, ou respirar antes. A vantagem é,
assim, da evolução, de estar aprendendo, é que eu vou evitando esses momentos de explosão, de falar mais alto. Até porque eu sou o único homem de casa. E aí eu tenho uma questão na minha cabeça que é, pô, cara, se o único homem da casa precisa gritar, precisa falar alto, acho que o Rodrigão trouxe um baita ponto, assim, perdi a discussão e eu preciso ganhar no grito, cara, a referência que eu tô deixando, principalmente para as meninas, para as minhas filhas, é do tipo, cara, além de perder a discussão, ter que gritar, é o homem que grita e todo mundo obedece. Eu ia falar de nós 4 aqui, você, na minha opinião, é o que tem uma situação mais delicada, porque geralmente em casos de violência entre adultos, né? Sim, é exato. o homem que pratica contra a mulher. Exatamente. Então você ensinar para sua filha que a violência é normal, é correta, talvez ela transfira isso pro relacionamento delas. Exato. Quando elas crescerem, elas vão entender que um homem pode bater nelas. Isso. Exato. Eu te chamei para isso também, para você colocar esse ponto. Você é o pai de menina, que a gente só tem menino. Exato. Então, para mim, assim, é exatamente isso. Assim, é duplamente doloroso porque não é só questão de perder a linha e de exaltar, de elevar a voz, mas é também de falar assim, cara, o que eu tô deixando de educação para as meninas do tipo de um homem gritando dentro de casa? A referência, entendeu? A referência. A minha grande sorte, o contraponto é a Mari, que a Mari, bicha, não deixa nada barato. E... Exatamente. Ela põe limite e a gente junto, a gente vai botando os limites ali. Então é assim que eu lido com essa situação. E o Rô, que os filhos dele já são grandes, até batem nele se quiser, né, Rô? Conta aí como é que Já são mais altos que eu. Eles podem se juntar, né? Mas os meninos são uma doçura. Já te deram Não, um é croque, brincadeira. mano. Só porque ele é careca, essa piada do croque, né? O Léo bate assim na minha cabeça pra parecer baixinho. Mas eu queria trazer aqui um ponto que conecta aqui com o tema, no fim do dia, também é um tema social. Sim, né? super. Também é um tema social, é um tema de referência. E a gente não pode esquecer, a gente vive num país que precisou criar a Lei da Palmada. A Lei da Palmada é uma lei, pasmem, de 2014, né? Ou Lei Menino Bernardo, que proíbe o uso de qualquer castigo físico, eu tô aqui lendo, né? Qualquer castigo físico, tratamento cruel ou degradante como forma de educação e disciplina de crianças e adolescentes do Brasil. Essa lei alterou o Estatuto da Criança e Adolescente para garantir o direito, que é absurdo, né? O direito à educação não violenta, incentivando métodos alternativos de correção, como privação de privilégios e reparação de danos. Gente, 2014 foi há 11 anos atrás. Teve Copa. A gente teve a Copa e a lei saiu depois. Então, um país precisar de uma lei para isso diz muito sobre em que estágio de sociedade a gente vive. Né? E que se dentro da nossa realidade social a gente está discutindo uma palmada como método educativo, a verdade é que a gente está num país onde a gente está discutindo a agressão física contra uma criança praticada pelos pais. Ou seja, por quem ele Então, ama, em quem ele confia, que deveria cuidar, proteger, é uma traição. Então é um tema que ele é amplo o suficiente para impactar a legislação, ele é amplo o suficiente para entender os efeitos sociais que a agressão física contra o filho tem, e o impacto psicológico que isso vai ter. Então acho que a gente, assim, infelizmente, né, a gente passa muita vergonha quando a gente discute esse tema dentro da sociedade brasileira. É um absurdo a gente ter que discutir isso, ter que tentar encontrar ou minar qualquer tipo de argumento sobre esse tema, né? Então acho que aqui, antes de falar sobre a palmada educativa, acho que a gente está falando de violência, e qualquer tipo de violência, na minha concepção, é inaceitável. Violência física, principalmente, né? Eu já falei aqui. Contra alguém indefeso. Exatamente, contra o seu filho, né? Que deveria ser importante pra caramba pra você. No contraponto, acho que a gente está falando de violência, e violência, estamos mais orientados aqui nessa conversa de hoje a uma violência física. Por outro lado, eu não sou perfeito, apesar de nunca ter batido no meu filho, já falei aqui, já pratiquei violência verbal, uma coisa horrorosa, horrível, que eu me envergonho muito,
que espero estar ultrapassado, né? Nessa minha vida de pai. Mas, cara, é um tema sensível para nós enquanto pais, enquanto sociedade. Vou entrar até falar o que eu falei lá fora, eu vou falar aqui dentro também. Se você bate no idoso, é agressão. Se você bate Achei que num você ia cachorro... falar que tava tudo bem, mano. Não. Pô, Se você bate no idoso, é que agressão. susto. Se você bate num cachorro, é agressão. Se você bate numa criança, é educação. Não. Isso não faz o menor sentido na minha cabeça, assim, mas... Enfim, vamos lá. Agora vamos entrar um tema um pouquinho mais social dentro desse tema, não, esse bloco, que é o grito que sai quando a comida não entra. Então, como a pressão social e financeira vira raiva em casa. E aí a gente traz algumas coisas, assim, fome, desemprego, a moradia precária, como um combustível invisível, assim. É muito fácil falar quando você tem tudo perfeito na sua vida e criticar a violência. Mas e aí, quando não tem? Quando o problema não é a criança, mas a conta atrasada, como é que a gente enxerga isso? Quer falar um pouco? Quem quer falar primeiro? Não, cara, acho que é o que a gente falou. É um problema que junta no outro, o moleque vai encher o saco, toma uma, velho. Isso é o padrão, acho que desde os anos 60, 70, pô, a gente cresceu assim, entendeu? A gente vive num país muito pobre. Então, ou a gente cresceu assim, é engraçado, porque são vários Brasis, né? E aí eu me pego pensando assim, será que se eu passasse por tudo isso... Eu nunca fui uma pessoa violenta, sempre fui mais tranquilo, assim, mas será que se eu passasse por uma porrada de coisa que o brasileiro médio passa, assim, você vê as discussões hoje, eu falo assim, as discussões são tão desconectadas, às vezes a gente fala de coisas aqui da nossa vida, de quem vive numa bolha, de quem ganha alguns salários mínimos plural, né? Alguns no mês, e será que se a gente passasse fome, será que a gente vivesse num barraco, vivesse na rua? Eu sempre trago esse contraponto que deve ser muito difícil. Assim, a gente vive num país muito difícil. Pra mim, cara, o ponto é assim. Eu acho que a gente tem o privilégio de ter conseguido estudar e entender como isso funciona hoje. Porque assim, eu perguntei pro meu pai antes aqui, né? Meu pai veio do Rio Grande do Sul, perguntei pra ele, falei assim, como é que era o esquema lá com a avó, com vô? Vocês tomavam porrada? Ele falou, nossa, cara, quando a gente sabia que ia tomar porrada, a gente se escondia embaixo da casa. E ele falou assim, mas a gente escondia lá porque sabia que ia tomar um couro. E já sabia que não ia adiantar, que uma hora ia ter que sair e ia tomar o couro de qualquer jeito. E pra eles, cara, isso foi rotina. Mano, se esconder embaixo da casa não era gostoso. Com certeza. Entendeu? Só que é o que ele falou. Era o jeito que todo mundo se educava os filhos. Era um bairro simples e ninguém julgava, velho. Só Parecia que assim... normal, né? Não, então, mas acho que esse é o ponto. Minha avó e meu avô não estudaram como a gente estudou. Sem dúvida. Meu pai já estudou mais que eles, e eu tenho certeza que essa experiência de se esconder embaixo da casa eu não tive. Era debaixo Entendeu? da cama mesmo. Tá coberto ali, né? Mas a treta, cara, é que acho que assim, está completamente ligado ao desenvolvimento social da família. A família, assim, pô, meus avós vieram como imigrantes, beleza, não conseguiu estudar, meu pai estudou já, a gente estudou mais, então acho que isso faz parte do desenvolvimento, só que a grande parte da sociedade não conseguiu estudar ainda. Sim. E isso é um grande problema, porque aí fica cultural, fala, porra, eu aprendi na base da porrada, meu filho vai aprender na base da porrada. E acho que quando você estuda aqui, é o que o Rodrigo falou, pô, precisou vir uma lei, porque a galera devia estar perdendo a mão, porque no Brasil também só funciona assim. Só vira lei quando tá perdendo a mão. Sim. Moleque levando porrada, chute e aparece na TV. Pra mim, essa é a questão, cara. Tipo, é uma questão social, só que a gente tá conseguindo, com o tempo, ir superando. E essas pessoas precisariam dessa oportunidade. Estudar, passar por esse processo também. Não adianta a gente falar assim, pô, o cara é muito ignorante. Pô, claro que é ignorante, igual o nosso pessoal era lá atrás. Exato. Entendeu? É como se vivêssemos em épocas diferentes ao mesmo tempo. Mas um pouco isso, disso, cara. Com relação à educação. São gerações diferentes, velho. Sim. Mas acho que tem um ponto da educação e tem um ponto também da pergunta-chave aqui, que era a questão social da fome, Exato. do desemprego, mais da falta de que condição material. O Exatamente, é pior do que... Cara, assim, não, rapidão. Manda. Tem uma música do Racionais que chama 12 de Outubro, né? E aí fala justamente sobre isso. Eu vou ler um trecho aqui que eu acho que é bastante importante. É o Mano Brown.
Mano Brown ali... Canta aí. Não, não dá pra... É falada a música, é uma música falada, mas Recita. ele tá contando a história de que no dia 12 de outubro... Que é ele o Dia tava das Crianças. Que é o dia das crianças, ele tá passando por dentro das favelas e tudo mais, e aí acontece uma história, e a história é mais ou menos assim. Então, ele vê os moleques jogando bola, ele para lá e pergunta pros moleques, né? Vocês ganharam presente? Aí um dos meninos fala assim, não, ganhei um tapa na cara hoje. Aí o outro fala assim, mas por que você ganhou um tapa na cara? Foi isso que eu ganhei, não ganhei presente não. Eu falo assim, mas por que você tomou um tapa na cara, né? Ele responde assim, porque eu xinguei minha mãe. Aí falou, mas por que você xingou ela? Lógico, todo mundo ganhou o presente, eu não ganhei por quê? Ixi. É isso. E isso é uma história real, né? E aí o Mano Brown reflete ali, que ele fica pensando como uma coisa gera outra, que é o que você trouxe, assim, né? Então, moleque de 10 anos ganhar um tapa na cara no Dia das Crianças. Então, e aí acho que tem um ponto que eu vou jogar pro futuro e a gente volta pra cá depois, que ele traz aqui quantas mortes, quantas tragédias em família o governo, e aí tô falando dessa falta de estrutura pra grande maioria, que não é o nosso caso aqui, o governo já não causou, com incompetência, com falta de humanidade, né? Quantas pessoas não morreram de frustração e de desgosto, longe do pai, longe da mãe, dentro de cadeia e tudo mais, justamente por causa disso. Então essa música, ela é uma música falada bem triste, bem pesada mesmo, mas traz exatamente isso, uma realidade do tipo, cara, da violência ser gerada por uma falta de condição mesmo, assim. Sim. Cara, a mãe não deu um presente pro filho, vou interpretar aqui a história, porque ela não tinha condições de dar um presente no Dia das Exatamente. Crianças. E os outros moleques ali ganharam, nem sei o que ganharam também, mas... E o moleque xinga porque ele não tem esse discernimento, entendeu? E a mãe reage como? Mano, Porrada. tapa na Até porque cara. ela também deve estar muito triste, muito frustrada, Exato, muito magoada. exato. E ser confrontada. Aí ela vai em multiplicador e vai educar o moleque como? Na porrada. Exatamente. E aí volta aquele primeiro questão da nossa conversa ali, entendeu? Então, assim, esse pra mim é um tema bem sensível, que apesar de não ser a minha realidade, e eu imagino que a de vocês também não, mas, cara, assim, são coisas que você vê acontecendo, cara. Assim, você vê acontecendo. Eu falo a minha irmã, que ela é psicóloga, professora, ela dá aula no ensino público, assim. E, cara, o ensino público, ele traz histórias bem difíceis nesse sentido, mas muito difíceis mesmo, entendeu? E aí a gente entende, você vai olhando, né, em perspectiva, e o quanto que se normaliza a agressão. Você está falando de ensino público, a mãe da minha cunhada é professora na rede pública, ela apanhou de um aluno dentro da sala de aula. Tem essa aí. É surreal, ela é professora. Ela não conseguiu, ela ficou afastada porque ela ficou psicologicamente abalada por isso, né? Um negócio surreal. Mas aí você fala assim, poxa, se essa criança teve coragem de agredir o professor, Uhum. O que ela já da não onde passou? que vem? É lógico. Da onde que vem essa agressão? O que não acontece na casa dessa criança, Uhum. né? Então, acho que as coisas começam bem antes. E aí, você tá falando aqui, a gente tá falando muito de educação, eu lembro, a gente teve aí um bom tempo atrás um desses candidatos a presidente meio folclórico, mas que ele falava uma coisa, que é o Cristóvão Buarque, né? Que acho que, se eu não me engano, chegou a ser ministro da Educação. E ele na epifania dele lá, na loucura dele de candidatura a presidente, ele falava um negócio que é muito verdade. Toda vez ele começava, tudo começa com educação. Exato. Né? Então acho que se a gente quer, assim como vários outros problemas sociais que a gente tem no nosso país, se a gente quer acabar com a agressão, e aqui a gente está falando da agressão exclusivamente ou aquela direcionada à criança, Uhum. a gente precisa discutir a educação, né? A gente precisa da educação, a gente precisa dar referência, repertório e condições para que isso deixe de ser, de alguma forma, normalizado. Acho que não é mais normalizado numa camada, até um extrato social é abominável, inclusive, mas em outro É comum, aceitável, velho. é comum. Não, você vê. E o bicho pega mesmo. Não, e ser comum, beleza. Acho que faz parte, mas ser normal é o que me pega. Ser comum é sobre frequência, ser normal é sobre aquilo tá certo ou não. Isso me pega. Você vê gente. Eu aposto da que se nossa você. idade, assim. Mas Eu aposto que se você fizer uma pesquisa na rua, Muita gente, exato. vai achar que é aceitável, que é exato. correto. Mas é que o certo e errado nesse aspecto, velho, aí volta pra questão da educação. Pra nós é errado, Sim. porque a gente já foi pra um ponto da educação que a gente entende que tem outras formas de tocar. Sim.
pra grande maioria que não chegou nesse ponto ainda, fala assim, mano, esses É caras estão impossível, falando um monte de exato. besteira. Uhum. Faltou apanhar quando era pequeno. E ó que eu apanhei, hein? E a realidade E assim, dessas pessoas cara- aponta para isso, né? Porque é tudo que ela teve de histórico, o que ela vê perto, é o que ela tá passando para frente. Então aí que entra na normalização. Normalizar é sobre o seu meio todo também, né? É por isso que é tão difícil pra gente olhar. Eu falo que tem muitos Brasis, né? Mas, ó, a real acho que é assim também. Alguém aqui na mesa não apanhou alguma vez? Exato. Olha, eu vou ser muito sincero. Eu talvez não encha, às vezes que eu me lembro, talvez não encha uma mão. Não, mas apanhou. Não, mas Coisas- apanhou. Apanhou. Não, É binário, uma sim ou palmada, não. Sim, entendeu? sim, Não, mas tomou. apanhei, mas sei lá, é ridículo. Mas você bateria no seu filho pelo mesmo motivo? Se teve uma certeza que eu sempre tive na minha vida, é que jamais eu iria bater nos meus filhos. Porque eu tenho é o que eu falei lá fora, eu vou repetir aqui. Minha cabeça é tão simples quanto se em algum momento eu tiver que partir para agressão, é porque eu não fui capaz de vencer no argumento. Isso vale para meus filhos, vale para qualquer coisa, entendeu? Então eu acho tipo um absurdo e para mim é lamentável perder no argumento para uma criança que é o seu próprio filho e que Exato. não tem ainda repertório, maturidade, enfim. Então, jamais bati, jamais vou bater nos meus filhos. Até porque agora, se eu Você resolver, né? apanha, né? São dois ali, vou te pegar na porrada. Tem uma parte aqui do bloco que a gente vai falar que é bater ou pedir ajuda, né? Que é muito difícil, assim, é tipo o ciclo da violência, o pai que apanha, o pai que bate. Cara, alternativas. Quais são as alternativas? Puta, diálogo, rede de apoio, respiro. Acho que assim, vou até trazer um pouco, assim, todo mundo já se irritou. Todo mundo se irrita e acho que irritação tem limites, né? Sabe aquela que você se irrita no trânsito, você se irrita na sua casa, você se irrita no trabalho, e obviamente tudo tem limite. E como que vocês trazem isso? Como que vocês pedem ajuda? Como que vocês três são casados, eu não sou mais casado, então vocês, por exemplo, criam de uma maneira em conjunto. Hoje eu crio meu filho na minha casa e ele é criado pela mãe dele na casa dele, então a gente tem uma alternância. Então por isso que eu trago para vocês. Como é que funciona esse pedido de ajuda para vocês? Eu acho que, cara, eu costumo dizer que muitas vezes aconteciam episódios, né? Poxa, Milena estava em casa o dia inteiro e eu fora trabalhando. Ela sempre esteve mais à frente do dia a dia das crianças. Agora, graças a Deus, eu tenho mais disponibilidade para poder fazer isso. E que é muito bom, aliás. Então, pô, você chega do trabalho, você quer paz e a sua mulher já passou o dia inteiro gerenciando ali as crises. Então já está na tampa. Então, a gente sempre teve um acordo que a gente nunca ia se contradizer ou se desdizer. Então, eu já chegava comendo a pilha dela e aí eu já chegava num 7 tons acima, né? Então, acho que assim, por isso que todos os meus momentos de explosão sempre foram da explosão verbal, assim, né? Eu falando várias vezes, inclusive, eu tô falando achando que eu tô falando numa boa e aí, por que você tá bravo? Mas acho que isso é padrão, mano. E isso que é você tá técnica bravo? das mães. Porque você sempre fica nessas. Não, até Vai, criança. rifa vi. Não, mas é de verdade. Você fala assim, nossa, o que você tá falando? Eu falo, mas eu tô falando de boa. Não, tá falando de boa. Então, acho que sempre foi essa dinâmica e aí você fala assim, pô, peraí. A Milena muitas vezes vê, pô, você tá exagerando, você tá pegando pesado, tal, pô, aí você contrabalanceia. E eu acho que tem uma coisa que acho que todas as vezes que eu errei, né, vou chamar aqui de agressão verbal ou numa discussão mais acalorada com os meninos, até semana retrasada aconteceu um episódio, pô, você tem que ter a decência de admitir, ó, desculpa, filho, eu errei. Uhum. O que eu estava querendo te dizer, então vamos conversar agora, vamos se entender. O que eu quis te dizer é isso. Talvez eu errei na forma que eu disse, blá blá blá, mas é por conta disso. Mas sou seu pai, Então, eu posso? Não, jamais. Acho que não é uma discussão de sou seu pai, eu posso. Né? Acho que eu nunca. Óbvio, numa brincadeira, num negócio mais simplista, você até joga esse recurso, mas acho que numa discussão importante
É até baixo. Sim. É um argumento de autoridade. É porque é, O argumento é tipo, é porque Exato, é porque eu quero, é porque eu mando. É ruim. Se falar que nunca usei esse recurso, é mentira. Mas num contexto de, tipo, vai baixo nível, vamos dizer assim. Sim. Não de coisas importantes. O que é importante precisa de uma discussão importante. Boa. E você, Pink? Eu tô procurando aqui o comentário de um cara Tá da lá no nossa Instagram, audiência. né? Não, eu tô no YouTube aqui. Teve um cara que fez um comentário justamente sobre isso. Eu tava procurando aqui. E infelizmente eu não achei, queria fazer os créditos da conversa para esse cara, que ele fala justamente, tipo, vocês precisam vir para periferia e tal, não sei o que. Pô, fez esse episódio também. Exatamente, assim, então eu queria trazer esse ponto, mas infelizmente eu não achei aqui. Cara, assim, de pedir ajuda, eu acho que tem muito da história do combinado que eu tenho com a Mari, que é da gente trocar ali as coisas e tudo mais. Então, pô, se passei do ponto, ela vem, ela intervém, o cara sai. E tem hora que ela perde a linha também, eu vou lá, sai, dá licença, deixa que eu coloco, que eu entro aqui e tudo mais. Então, acho que é muito nessa linha de pedir ajuda, né? Acho que é isso. Atuar em dupla, né? Atuar em dupla, assim, ajuda bastante. Sinto falta disso. Exato, assim. E outra coisa, a gente falou no negócio das terapias lá. Cara, eu levo essa questão da paternidade para terapia e eu peço ajuda lá do tipo assim, cara, como é que... E vou até falar assim, eu comentei com vocês durante essa semana, na nossa reunião de pauta lá, que muitas dos problemas que eu trouxe nos últimos episódios e tudo mais, um ou outro, cara, tá sendo resolvido por coisas que a gente discutiu aqui, porque coisas que o Rodrigão trouxe e tudo mais. Então isso tem me ajudado dessa maneira. Então, eu acho que cara, assim, no fim, o que eu quero dizer é que pedir ajuda nesse contexto primeiro, assim, cara, ter a minha esposa do lado ali, a mãe das meninas, me ajudando demais nesse contexto. Entender que eu não consigo resolver sozinho e procuro ajuda profissional, com terapia e tudo mais. Terceira coisa, tenho o privilégio de estar aqui sentado na mesa com vocês e aprender com esse negócio. Não é só ficar tirando sarro um do outro, mas, cara, pegar esses aprendizados e trazer pra cá. Então, é assim que eu tenho pedido ajuda. Cara, eu falho demais. Eu ainda, cara, assim, eu tenho ali os meus momentos de explosão, né? Menos, mas eu ainda tenho. E de querer falar mais alto, mas é assim que eu tenho pedido ajuda. E acho que eu pedi uma ajuda pra mim mesmo do tipo assim, cara, autopercepção. Em que momento que eu tô passando, Dani? Em que momento que eu tenho que recuar? Você parar um estágio antes. Exatamente, exatamente. Parar esse estágio antes, assim, ajuda do tipo... Aí, respira e pensa e tal, justamente para não deixar avançar. Assim. Então é dessa forma que eu vejo essa questão do pedido de ajuda. Você falou que não estava falando, então eu vou estender aqui meu ponto. Manda. Tem um lance assim, cara, esse ciclo da violência... Eu apanhei muito quando era criança. Muito. E eu já tive essa conversa. Muito assim, não é de apanhar. Minha mãe não me espancava, minha mãe me batia, tá ligado? Assim, era frequência. No meu contexto. Não era intensidade, era frequência. Exatamente. Naquele contexto eu achava que era normal apanhar e tá tudo certo. Seus amigos também apanhavam. Meus amigos apanhavam, todo mundo. Que eu vi os brothers da rua tomar pau da mãe na rua, velho. É isso. Então eu cresci dessa maneira e assim. A quantidade, né, assim, a intensidade e a quantidade de palmada que eu levava era proporcional àquilo que eu tinha feito. Então, se a cagada era muito grande, eu apanhava mais, né? Eu apanhava ali uns 5 minutos. Tô chutando um tempo, mas se era menor, eu apanhava só uns 2, assim, tudo mais. Mas eu acho que aí tem 2 pontos sobre isso, assim. Cara, assim, recentemente, através, inclusive, desse nosso processo aqui, eu tenho conversado mais com a minha mãe sobre isso. Cara, minha mãe se culpa pra caramba. Hoje eu converso com ela, assim, mas ela fala assim, cara, assim, você acha que eu fico feliz de ter batido em você? Era a única ferramenta. Era a única ferramenta que ela tinha. Era a única informação que ela tinha. E, cara, minha mãe falou um negócio assim, minha mãe comprou todos os livros, enciclopédias, revistas, tudo sobre educação de criança. Minha mãe se preparou para a maternidade. E aquela história, né? A cultura pega a cultura do cinto. Não, a cultura come a estratégia no café da manhã. Então minha mãe tinha toda uma estratégia para ser mãe. E, cara, a cultura acabou, velho. E minha mãe apoiou muito mais da minha avó. E aí, é isso. Então, e aí que eu queria trazer esse ponto do seguinte, que é assim, o pai que apanha vira o pai que bate. Cara, assim, em determinados momentos de limite ali, eu penso... Hoje não mais, né? As meninas já não estão me levando tanto, mas assim, pensava, porra, cara, acho que se eu bater agora resolve, tá ligado? Ou pelo menos encerra. Sim. E aí, é obviamente, a gente não foi pra frente, mas porque eu tenho isso no gatilho mental, velho. Um pensamento curto-prazista. Exato. Mas funciona. Exato. Mas, não, você pega e fala assim,
Porra, velho, chegou no limite que eu perdi ali a discussão, eu perdi todos os meus argumentos, perdi meus repertórios. Eu falei, velho, o último que sobra é a pancada. E aí eu falo, não, beleza, porque eu tô nesse momento que a gente discutiu, a gente tá num momento de mudança. Então eu não levo para ter um negócio muito importante, a Mari traz muito isso nas conversas em casa, que é, cara, que esse ciclo acabe em mim. Então esse ciclo da violência que acaba em mim, acabou em mim, eu não vou passar para minhas filhas. Exatamente. Entendeu? E o que o ciclo da pobreza, por exemplo, do pensamento ruim do financeiro que a gente discutiu, também que morre em mim que as minhas filhas vão para frente. Sim. Então a gente fala muito desse ciclo encerrar na gente ali para não ir para frente. Mas, cara, quantas vezes eu não pensei, puta, velho, um tapa bem dado aqui, velho, resolve o problema. Não é que resolve o problema, né? Vai encerrar a situação. Vai encerrar a situação. Boa, Bara, vai encerrar a situação. Então eu acho que é isso. E aí, mas, mano, quantas vezes a gente fala, passa um cara, faz um negócio que você odiou, você fala assim, nossa, faltou tomar um soco na boca quando era mais novo. Faltou. Não, e vou te falar, tem amigos meus com a mesma idade, filhos na mesma, até a mesma idade que eu, tenho os filhos na mesma idade que eu, e que, mano, estão educando o filho na chinela. E aí, eu sobrevivi. Você fala, mas eu tô criando uma criança, não um sobrevivente. Exatamente, e tá criando filho na chinela. E eu vou te falar, velho, assim, no primeiro momento que o cara trouxe isso pra mim, esse, não vou rifar o cara, né? Mas a pessoa, mas assim. Né? Não, pô, mas o cara falou, e o cara veio e falou assim: não, mano, eu tô tratando na chinela mesmo, porque é assim que funciona. Se não ficar muito mole. E naquele momento eu julguei, dentro da minha cabeça, obviamente, eu falei nada pro cara, né? Dei aquela julgada ali. E depois, cara, assim, eu falei assim, velho, é o repertório que o cara tem, velho. É a oportunidade que o cara tá tendo. Eu fui o cara que entende que é assim que vai resolver, entendeu? E uma pena da criança, mas ok. Mas, mano, cara, eu vou mentir. Não, beleza, cara. Assim, não tô falando, de novo, não tô falando que tá certo. Tô falando que independente, que a gente começou assim, cara, a gente veio de um nível de social pra cá, e aqui a gente tá no nosso contexto, que a gente tem muito mais poder de fala, e fala assim, cara, a violência, até de uma forma mais socialmente aceita, mano, acontece dentro dos nossos círculos e beleza, entendeu? Sabe, desculpa, que vocês estão falando aqui, eu tô pensando, né? Acho que, de certa forma, como pai, a gente sempre faz uma projeção de o que nosso filho vai ser. Uhum. Quem nosso filho vai ser, como ele vai ser. O meu vai ser médico. Tomara. Mas se você fizer toda a idealização de o que você quer que seu filho seja, nunca vai estar nessa projeção uma pessoa agressiva, Exato. Uma pessoa intempestiva, uma pessoa que é ruim de alguma forma e que fez alguém sofrer. Então, por que cacete você age com o seu filho dessa forma que é o contrassenso daquilo que você projeta para quem que você quer que seu filho seja? Porque eu aposto aqui, faço esse desafio, esse convite para todo mundo. Em nenhum momento vai vir esse tipo de comportamento como uma projeção. Eu quero que meu filho seja médico, eu quero que ele ajude as pessoas, eu quero que ele seja uma pessoa bem-sucedida, feliz, alegre, que cria a família dele. Você vai passar por todos esses lugares e jamais você vai falar alguma coisa relacionada a isso. Então, por que criar essa referência para o seu filho? Não faz o menor sentido. Não, e acho que vale deixar claro aqui também que a gente está falando o que a gente acha, mas a gente sabe que a realidade é completamente Mas diferente. A gente não está aqui para falar o que a gente acha? Não, exatamente. Mas é para quem pegar a gente aqui em qualquer corte, qualquer view aí, fala assim, nossa, esses caras estão vivendo num mundo da fantasia. Infelizmente é o mundo da fantasia, onde ninguém bate em ninguém, todo mundo consegue resolver as coisas no diálogo, vamos dizer assim. Não, imagina, se tivesse um dia no mundo sem violência, só um. Foi o Dia Mundial da Paz esses dias, aliás. Não sei se vocês viram. Agora, esse final do mês. Imagina, um dia que ninguém mata ninguém, ninguém bate em ninguém. Não, um dia só. Seria uma loucura, Bob Marley já dizia, se todos segurarmos as mãos, quem segurar as armas? É isso aí, cara. Ninguém solta a mão de ninguém. Mas você interrompeu o raciocínio do... Não, era muito sobre isso mesmo, velho. Não, aí me perdi, ó. Não, mas acho que é... O que você falou, velho? Eu falei de projeção, de quando você projeta quem você imagina que seu filho vai ser. Não, tô colocando que assim, isso que a gente busca dessa galera entender que a violência não é a solução, mas a gente sabe que ela tá aí, existe.
como o Rosa falou, tá nos nossos brothers aqui. Exato. Eu tenho certeza que tem brother meu que deve dar um chute na bunda do filho lá de verdade, entendeu? Pô, eu cresci vendo cresci vendo meus amigos tomando chute do pai, velho. Quando eu não conseguia performar bem no esporte que a gente treinava, entendeu? Pô, vi um amigo meu perdeu a audição porque tomou um tapa na orelha por causa do pai, velho. Entendeu? E era normal, ninguém falou assim, nossa, você odeia seu filho. Não, o pai dele gostava dele. Foi um acidente, mas é isso, foi um acidente no meio de algo aceito pela sociedade na época, que era descer a mão nas crianças, velho. Me diz aí, qual foi o momento em que você quase explodiu e o que te segurou, Japa? Mano, a real é o seguinte, por mais bizarro que pareça, eu ainda sou meio igual ao amigo do Rosa que acredita que Tá bom, uns Rodrigo. tapa... Não, que uns tapa pode resolver. Só que eu acho que tem um pouco dano aí da sua causado. influência aí também. Que, mano, a hora que você vê o seu tamanho, o tamanho da criança, É o muito, impacto que você vai ter Mano, num é tapa, eu fico com dó. É muito É desproporcional. Honestamente. Ainda mais que você tá cansado, com raiva, puto, e esse tapa não A vai ser um chance, a chance de você controlar a força Esse é tapa pequena, vai doer velho. na sua Então, mão, mas imagina vai. na cara da Então, criança. cara. Eu nunca consegui bater, assim, pra machucar, velho. Sabe? Do tipo assim, não, agora vai ver também qualquer... Eu acho 100% errado dar uns tapas? Não acho. Aí acho que é o lance lá pra educar. Pô, Bara, não se é... vulnerabilizou. Polemizou, porra, polemizou, velho. muito Não, bom. mas não é, Eu velho. fiquei preso aqui, eu ia te dar uma música. Fiquei preso, Não, pô. ó. Eu vou, até o Ó. 20º episódio, o Rodrigo vai falar uma verdade também, Não, aqui, vou se te falar, vulnerabilizar. velho. Seu Não é filho possível que chega- ele é o pai Falei tão a ver- perfeito aqui. Ô, velho. Você tá imagina, louco, sua cara. filha chega pra sua mãe e fala assim, ô vó, vai se fuder. No. Você não vai virar um tapa na boca dela, velho? Cara, eu não Tem sei outras- responder acho essa que a minha pergunta. caixa de ferramentas tem outras ferramentas, mas eu Não, entendo. mas eu quero dizer assim, cara, Sendo honesto. é uma situação que talvez claro, você fique Japa, tão mas- bizarro assim, Pô, eu sei que é um total. extremo. Mas, cara, Japa, merece. Você já teve alguma discussão no trabalho que você enfiou a mão em alguém? Eu te conheço, já trabalhei com você. Tudo bem, eu te conheço. Você Não, já mas quis, eu levantei pra... Esse é o ponto. Eu também. Você sabe disso, mas você para no E meio. pior que é verdade que eu não fui porque o Leão me segurou. Isso é verdade. Aconteceu, galera. Aconteceu. Mas você sabe que você se segura. Esse é o ponto, assim. Sim, então, Esse é o mas acho que ponto essa com é a criança questão. Também. Eu acho, cara, que assim, a criança também tem que ter um limite. Tudo bem. Sei lá qual castigo seria pra pegar uma menina que xinga a avó desse jeito e falar, cara, isso aqui que você fez é um absurdo, Abominável. entendeu? Dar o tapa na boca vai resolver? Vai resolver naquele momento. Vai educar? Não sei. Não tô dizendo que é certo. Eu Não acho tô que dizendo que eu antes concordo. Seria um condicionamento, Mas tô dizendo não é assim, educação. eu É, acho. mas o que eu quero dizer assim, é uma situação onde você vai culpar o pai que deu tapa? Eu vou. O- Eu é. tenho certeza. Eu vou que trazendo seria. experiências, eu sou o cara. Agora, que- assim, ó. É que assim, Japa, de novo, assim, vai da caixa de ferramenta, cara. A gente tava discutindo no primeiro bloco, a gente tava falando de questões sociais. A caixa de ferramenta de uma pessoa muito precária é precária. Baixa educação, então ela tem uma caixa de ferramenta. Então, A nossa não deveria ser assim. Sendo bem honesto com você. Não deveria. mas, Acho que mas assim, se eu tiver um brother que senta a mão Cara do Rodrigo. na Ele boca quer falar, da faz mó menina- cota, ele quer falar e ninguém deixa. Eu exijo um direito de Então resposta. vai. Não, vocês estavam... Não, eu só acho que assim, cara, eu entenderia. Acharia meio, não precisava, não sei, mas ia falar, nossa, será que tinha outro jeito? Não. Entender eu até entendo, mas não significa que eu Que eu faria concorde, exato. e que eu não condene. eu não- entendeu? mano, eu acho que eu não bateria. Cara, Honestamente, eu acho que não bateria porque é o que eu falei. se eu você não fico bateu com dó. até hoje, cara, esse é o ponto. Um tem 10, o outro tem Tem 6, 7, com a idade do meu. Cara, você já não bateu, já, desculpa. É, O que vai acontecer pra frente, eu acho que é muito mais detalhe, assim. Porque não é. Quando que a criança tira? Vou ser bem sério, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, tira muito sério em alguns momentos. Agora você discute, você tem mais raciocínio com a criança. Né, Rô? É. Não, eu ia falar em minha defesa. Porra, se chegar aqui e falar que o episódio que eu mais me envergonho na minha existência foi uma agressão verbal contra o meu filho, que eu amo,
e que é a pessoa mais importante da minha vida, não é se vulnerabilizar, o que você espera? O que você espera de mim aqui? Então, desculpa. Você Eu tô acusou aqui- o golpe. Eu tô Acusou o golpe. Pra mim, o acusou. Acusou o falar a golpe. Ele verdade. esperou uns 7 minutos pra falar isso. Ficou velho. guardado. matutando. Não, e detalhe, eu vou voltar com ele pra casa, tô ferrado. Alguém me Quem dá é uma o carro carona. dele? É Mas, dele, Rafael, ele me dá uma carona. Você quer família total, velho. Imagina seu filho chega pro seu pai e fala assim: vô, cala essa boca, você não sabe nenhuma. É que pra chegar nisso, talvez tenham tido Eu outras acho que coisas vão ter antes, outros. né? Acho que eu sou partidário do que o Leon diz. Eu acho que tem outros recursos. E eu acho que tem recurso como você ser áspero e fazer doer mais com palavra do que com tapa. E, inclusive, acho que aqui o momento que eu quase perdi a cabeça. Cara, E o que te segurou? o que me segurou foi a parede, porque eu. Você bateu a cabeça na parede. Não, brincadeira. eu surtei. Eu tive um momento que eu surtei. E eu gritava e eu Dava porrada na dava porrada na parede. Eu tava realmente descontrolado. E naquele não bater momento. neles. Naquele momento. Eu poderia ter partido por uma agressão. E eu tive a consciência de dizer, eu vou extrapolar aqui na voz, no grito, no choro. Eu estava chorando e batia na parede, batia no chão. Eu ajoelhei no chão, eu batia no chão, assim. Tá vendo? Agora eu acho que você se quê? vulnerabilizou. Imagina. Porque Agora eu é acho. isso. Esse episódio foi bom. Deixa eu cara, falar, mano. Ele já tinha se vulnerabilizado. Eu Não acho tinha, concordo não com ele. Eu acho que assim, tá todo mundo sujeito a ter um dia ruim e a descontar, a perder a cabeça. Uhum. Aqui não é sobre ser perfeito, não é sobre vir cagar regra, não. É acho que isso. todo mundo pode passar por isso. Acusou o golpe. O que eu acho que, pra mim, volto a dizer, como eu falei, tipo, não cabe bater, não cabe dar uma palmada, dar uma porrada. Assim como não deveria caber também uma agressão verbal, cacete. E aconteceu, porque eu sou humano, eu erro. Não sou Mas de você ferro. aprende. Esse é o grande lance de ser humano também. Tentamos, né? E você, Tentamos. Pink? Diga aí, meu. O que tem? Ué, me diz aí. Você bateria na Em boca que da momento Estela? você quase explodiu? O que te Vovó. segurou? Ah, vários. Eu falei Não, mas- aqui, né? Tem vários. É o bloco. É o encerramento, inclusive. Veja o episódio Se puder. 5, 6, 7. Sim, não, acho que o Rô trouxe aquele ponto que ele fez o direito de resposta dele. Eu lembro desse. Não, eu lembro dos que ele 4, fez, depois 5 ele foi chorou na muito igreja, fez foda, uma carta e tal. Não, exato. beleza. Tá bom pra você? Mas ele não Não, falou. eu acho pouco, Mas velho. ele não falou que tinha falado isso só pra ser no episódio? Eu também Era acho. Não, mentira. tinha o lance. Não, o Rodrigo é dos Ele criou 21%. storyboard lá. lá, Não, eu acho que o Rodrigo é melhor do que todos nós aqui. Ah, cara, assim, qual o momento que você quase explodiu? Porra, vários, velho, assim. Ontem à noite, tipo, na hora de dormir, tá ligado? Porra, cara, não, beleza, eu vou falar sério aqui de novo. Cara, ontem, na hora de dormir, a Mari tava lá, de novo, essa história associada ao trabalho ali. Cara, a Mari tava enfiada no escritório, resolvendo as coisas dela urgente. Eu tinha coisas do trabalho pra resolver. Queria dormir cedo, porque hoje ia acordar 4h30 da manhã. E as meninas não queriam dormir, velho. E punha na cama, elas vinham e saíam, vinham e saíam. Posso te dizer? Por favor. Técnica do pacote de Pokémon. Não vai dormir? Vai perder o pacotinho. Não, exato. Não, beleza. Não, eu falei... Aliás, vou pegar isso pra gente fazer um corte ali também. Chantagista. Hoje eu fui lá no lançamento Não, do... fala assim, eu vou cortar seu cabelo. É Ah, aí, ó. pensamento, tá vendo? Ah, violência do mesmo jeito. Estávamos hoje, deixa eu falar, estávamos hoje no Diverse Games, lançamento do Diverse Games em São Paulo, e eu fui com a Estela mostrar pra ela a importância, que tem até a ver com a história, menos da violência, mas que tem a ver com a história de tirar, né, ajudar crianças, né, de baixa renda a acharem um caminho, mudarem suas vidas. É muito legal o projeto, Diverse Games está lá. Chantilly, beijo pra você, espetacular. Mas por que eu tô contando essa história, além do corte? Porque, cara, ontem à noite, com essa história toda, eu tava pra explodir ali do negócio, que eu falava, porque eu também precisava trabalhar. E as meninas ali naquela pressão, eu tava... O que me segurou? Cara, assim, a chantagem. O que me segurou foi a chantagem. Eu falei pra ela, assim, amanhã você não vai no evento. Aí ela, não, pai, e se começar a insistir, vai ser pior ainda. Eu não sabia o que era ser pior, né? Por exemplo, vai perder o evento, vou tirar igual o brinquedo. 1, 2, 3. Se chegar no 3, a gente não sabe o que fazer. Exata. A Isabela, e eu tô nesse momento justamente com a Isabela, porque a Isabela começa. E se chorar, vai perder o gato, que é o gatinho que ela dorme lá e tal, não sei o quê. Aí eu falo, aí a Isabela para. Aí outro dia eu fiquei pensando justamente isso.
Falei, velho, se eu chegar no 3, vai acontecer o quê? E ela tá Cara, ligada. Nunca prometa algo que você não é vai- capaz de cumprir. Exato. Então, e eu Então, fico brother, pensando... se você falou que vai tirar o gato, vai tirar a porra do gato. Não, E mas a é gente isso. tira. Não, a gente tira e tal, mas o problema é o 3. O gato até tira, tá O ligado? gato é antes do O 3, problema é o 3, entendeu? O que É o 3. acontece do 3? Exatamente, eu fiquei pensando, porque vai chegar uma. Ela tá com 4, vai chegar uma hora que ela vai vai peitar o 3. Ah, já E se aí. prepara. Já vou me Mas preparando. o Eric já Corta o falou. Mas o que me segurou foi o que aconteceu. Eu quase explodi ontem. Ontem, velho. Ontem eu quase explodi. O que me segurou foi tudo que a gente tem discutido aqui e a chantagem. Que eu falei, cara, vou tentar resolver com outro argumento e assim por diante. Mano, mas essa história do 1, 2, 3 é tenso, porque o Eric outro dia virou e falou assim: o que acontece se chegar no 3? Aí, ó, quantos Vai anos? lá. Quantos anos? 7. Descobre. Aí eu cheguei pra ele e falei assim: Arrisca. ué, faz chegar aí pra você ver. Ele, A eu psicologia não. reversa do foi. Reversa, vai, Rodrigão. aposta. Mas Quer ó, apostar? eu acho Aquele que... simbolinho do poker, só all-in. Assim. Mas esse lance aí do tapa, cara, que a gente tava falando, eu acho que assim, ele mexe com muita coisa que passa por tudo que a gente falou antes. Cara. Exato, Qual é a concordo. situação e como o moleque chegou nesse ponto. Porque se acontece comigo dele falar, perder a linha desse jeito, mas eu levo ele pro quarto na hora, eu falo assim, meu, o que tá acontecendo? Você não é assim. Só que, se a gente pega aquela situação que você contou da música, pra ele aquele é o normal. velho. Exato. Então, isso que é tenso. É isso. Pessoal, Vai, Leon. tenho que dar boa noite. Já temos o nosso horário. Já aqui, deu, fazer não. isso. Não deu não, ó. Você tá errado. O relógio tá errado. Né? Eu tô errado, o relógio tá errado. Pessoal, temos que encerrar o 12º episódio. Foi uma delícia falar sobre violência. Não foi, mas é necessário. Não é foi. Então, importante. só aquele comentários legais. Ninguém de nós aqui bateu em ninguém. Nem na gravação desse Só pra ter episódio. certeza. Mas a gente. Exato. Ninguém se feriu durante esse É isso. episódio. Não tentem bom fazer ponto. isso. Antes ou depois. Bom ponto, Obama. Tá? Bom ponto. E é isso aí. Vou terminar só com uma dica. Respira, meu. Respira, não faz o que você vai se arrepender. Se você tá puto da vida, se afasta, respira, pede ajuda. Violência é natural, é do ser humano, mas criança é complicado e ela é muito indefesa, ela te ama muito, você ama muito ela, então não faça o que você vai se arrepender. Cara, eu gosto. E a última mensagem. É isso, Andrezão, não bate na gente não, mas é o seguinte. Cara, assim, esse é um ponto importante, quero deixar até inclusive uma provocação aí pra gente trazer nessa próxima conversa. Beleza, velho, assim, eu acho que respirar ajuda demais, realmente. Acho que tem uma série de novas técnicas, de novas informações que a gente vem aprendendo. Sim. Cara, as redes sociais tá cheio de gente falando. Cheio de especialista. Cheio de especialista faz isso, não faz aquilo, faz isso, não faz aquilo. Mas eu tenho uma pergunta, assim, cara. Manda. Esses especialistas que não somos nós, cara, como é que é nesse dia a dia? O cara nunca perde a linha. Cara, ele é o um cara sempre é a visão estratégica a longo prazo. Já não assistiu sei alguma o quê. novela? Ah, Novela já. tem o quê? Personagens. Você acha que o cara tá na rede social sem ser um personagem? Um suposto especialista? Ó, Pô, era Em pra ser a casa de provocação, você ferreiro, encerrou a cara, provocação. Em casa de ferreiro. ele rifou todos os Eu concorrentes. rifo mesmo, cara, porque a não é gente não é concorrente, especialista né? É em isso, nada, a gente não é troca especialista. experiência. O Vamos lá, Rodrigão 4 falou amigos isso. que se conhecem há 20 anos, que Verdade, almoçam, especialista em trabalharam juntos, ninguém aqui é especialista em nada, a gente é pai e troca experiências, acabou. E, aliás, aproveitando, né, já que a gente não é especialista, então Nem no horário a gente é a gente especialista. teve alguns comentários questionando talvez as nossas condutas, né, em alguns episódios aqui. Então a gente convida vocês a vir para o debate, vir conversar, tragam os seus pontos e Manda os comentários manda mesmo. os comentários, Falando mal com o isso. Leon. Um dos motivos desse... Pode falar mal de mim sim, não tem problema. Um dos motivos desse episódio foi o que o Rosa colocou. Aquele cara que falou, vem aqui pra quebrada pra ver que a realidade é diferente. Ah, A mas gente ele tá foi super mostrando. coerente. Ele foi de boa. O Rodrigão Foi, eu não tô é criticando, isso, não. Eu tô é isso, elogiando. boa, Ele trouxe boa. a pauta. É isso. Ele ajudou a trazer pauta. Tragam pauta, tragam coisas. É isso. Pode isso. criticar. Também pode curtir e compartilhar, mas pode criticar. É isso. Boa. Agora vai. Agora, Fecha, pessoal, fecha, pode gostaria de fechar. agradecer a presença de todos vocês. Ah. Bart, é nóis, mano. Estúdio Voz. Mais uma vez, Valeu. espetacular. Boa noite. Até Valeu, o 13º, 13. A gente tem que discutir qual vai ser o 13, né? O próximo episódio. Vamos falar O Zagalo. de azar. É, exato. É isso, pessoal. Abraço, beijo. Valeu. Falou.